Pois vamos em 29 de novembro, né? O ano vai terminando. Eu tenho esse péssimo hábito de pensar sobre as coisas, né? E a finaleira do ano sempre traz, não adianta, isso é inexorável. Para mim, pelo menos, é assim. Começa a chegar um período onde a gente faz balanços, né? Onde a gente faz uma repassada sobre as coisas da vida, sobre aquilo que fizemos, que não fizemos, que deixamos de fazer, que queríamos fazer e não fizemos porque não quisemos fazer, das coisas que não fizemos porque não podíamos fazer. E o ano novo vai se avizinhando sempre como um desafio, né? Qual é o desafio? É o futuro, né? O futuro que está sendo construído desde já, a partir a cada minuto o futuro chega, se exaure e pede mais futuro, né? Eu penso comigo, e muitas vezes já ouvi isso de algumas pessoas, que eu sou um cara de sorte, né? Eu tenho sorte. Porque eu passo a vida, lembro os perrengues todos e lembro das soluções que esses perrengues trouxeram para a minha vida, né? Outros diriam os encaminhamentos, né, que a minha vida tomou a partir dos perrengues que eu fui vivendo, né? Mas é assim. E nesse aspecto eu reconheço que a cada perrengue eu nunca me recusei a pensar sobre os significados das coisas que vinham, que se abatiam, fortes. E eu tenho e trago comigo alguns postulados, né? Um deles é assim: se a vida ensina, eu sou aprendiz. Já falei isso para vocês várias vezes. O outro é aquele, né? O mundo conspira a favor de quem não conspira contra ninguém. E eu, nesse aspecto, posso me considerar um cara de sorte, né? Porque eu acho que o mundo tem conspirado a meu favor. E vamos lá, né? Mas aí tu começa a ver certas coisas, né? Mas tu tá sempre no lugar certo, na hora certa. E aí eu me pergunto, pode até ser, mas o fato é que eu quis ir para aquele lugar que se revelou certo na hora certa. Agora, mais do que os lugares que eu fui, talvez tenha definido este espaço de existência aqueles lugares que eu não fui. E vejam, muitas vezes eu não fui porque não pude ir, mesmo querendo estar lá. Outras tantas vezes eu não estive em determinados lugares porque eu não quis estar nestes lugares. E hoje, fazendo um balanço, percebo que, em certa medida, acho que tomei decisões corretas de não estar em determinados lugares, de não me satisfazer com determinadas materialidades e também de me conformar com certas insuficiências objetivas, materiais, mas jamais me conformar com as insuficiências intelectuais, com as insuficiências de compreensão sobre o mundo, sobre aquele espaço que eu estava vivendo. Uma outra questão que para mim vem também, neste período, nesta finaleira de ano, num recomeço de vida, porque eu estou num recomeço de vida, foi as vezes em que tomei a decisão
pela perda, porque a perda ela é constitutiva, por não querer mais estar numa condição que eu criei ou que a vida me impôs. Existem momentos na vida, na existência, na construção pessoal, que nós simplesmente precisamos, como diz o gaúcho, seguir na direção do beiço. Ou, como diz o cancioneiro no Rio Grande do Sul, com os olhos fincados sempre no horizonte. Muitas vezes fiz isso, às vezes com um custo muito alto, pessoal, de sofrimento. Mas um sofrimento que eu sempre tive a capacidade de dividir com aqueles que me querem bem. E eu sou um felizardo, muitas pessoas me querem bem. Por quê? Não sei. Às vezes eu tenho um jeitão de fazer as coisas, de falar especialmente, que é muito duro, que parece um pouco racional demais. Isso incomoda muita gente, né? Mas eu acho que esta muita gente, sabe, que este meu modo de falar, de expressar aquilo que penso, é simplesmente um modo sincero, não haverá surpresas, né? Todos sabem o que eu penso. E eu consigo, às vezes, e no mais das vezes, e quase todas as vezes, separar o meu espaço pessoal daqueles ambientes públicos que eu convivo por quase toda a minha existência, sendo um cidadão que exerce suas capacidades políticas desde os 14, 15 anos de idade. Então, nesses momentos de balanço, eu não tenho dúvida que o horizonte orienta, mas o horizonte orienta simplesmente no sentido de dizer, fazer o balanço é importante. Para quê? Para não repetir os erros que os cometo, e bastante. Mas eu tenho esse hábito, eu não tenho, por exemplo, dificuldades em me desculpar pelo erro. E muito menos dificuldades em aprender com eles. Então, novembro, cara, nós já vamos aí para, 28. Falta um mês para terminar 2025. Nós já estamos aí fechando um quarto de século, do novo século. Eu tenho mais 40 anos de vida, espero. Portanto, eu tenho muito para construir, eu tenho muito para aprender. Nessa minha nova lida, eu voltei a estudar, coisa que eu sempre curti, só que agora eu estou estudando ciências econômicas, voltei a ler, estou revisitando alguns clássicos, porque eu preciso compreender o espaço onde eu estou, porque no espaço onde eu estou, as minhas decisões têm a capacidade de mudar a vida das pessoas. E assim eu me conduzo, não só nos espaços públicos, mas na minha vida particular. As minhas decisões não são decisões em si mesmadas, egoístas, ricardocêntricas, não. Isso é um problema. Viver para si mesmo é viver para nada. Nós temos que ter um objetivo de vida, um caminho a perseguir, um legado a construir. Mas eu não vivo porque eu preciso construir um legado, não. O legado vai se construindo na caminhada. Então eu passo aqui para dividir com vocês uma conversa um pouco diferente das que eu normalmente faço, né? Que são as reflexões sobre o mundo da política, sobre a sociedade, sobre o cotidiano. Divido com vocês um processo de reflexão pessoal, personalíssimo, os meus balanços, os meus cotejamentos entre os meus erros, que são tantos, e os meus acertos, que são poucos. Mas eu digo para vocês o seguinte, eu vou feliz. Em que sentido eu vou feliz? Cara, eu não faço nada, procuro pelo menos, para prejudicar ninguém. E acho que consigo isso. E acho que vivo bem com aqueles que vivem comigo e que convivem comigo. Nessa quadra histórica difícil, nós precisamos, a cada dia,
ter objetivos saudáveis, sadios, não ensimesmados. E isso passa, acreditem, por refletir, por saber que nós não podemos estar em todos os lugares. Muito menos cair no canto da sereia e estar num lugar que não é o nosso. Portanto, não estar em determinados lugares muitas vezes se dá por impossibilidades objetivas materiais, mas tantas outras acontecem que as nossas ausências se estabelecem porque desejamos, sim, estar ausentes, não estar em certos lugares. Isso é importante. Vamos lá, vamos seguir refletindo. Dezembro está entrando, 2026 vem chegando. Tem muita vida para ser vivida e vale a pena, vale muito a pena.